Vamos lá, tô fazendo esse vídeo agora depois de testar o microfone novo, para dar uma melhorada aí nos vídeos que eu falo muita besteira aí, né? Muito vídeo falando besteira, então vamos entregar um áudio legal aí. E vou fazer o vídeo deitado mesmo, porque o YouTube não paga meu salário, então não tem direito de me encher o saco. Mas se um dia eu monetizar esse canal e o YouTube me der dinheiro para fazer vídeo, aí eu prometo que eu faço esse sacrifício de fazer vídeo em pé. Beleza? Hoje eu não quero. Então, o que eu vou falar hoje é só para testar o microfone mesmo. Vou falar um monte de besteira aqui, mas é só para testar o microfone. Eu vou falar sobre o Neymar, não necessariamente para falar mal dele, o vídeo não é para isso. É para falar mal dele sim, mas não é o foco principal. É para falar sobre atitudes, é para falar sobre comportamento. E também não é para falar sobre futebol. Eu fiz um vídeo ontem falando num contexto mais futebolístico. Hoje eu vou falar um pouco mais sério. Eu sempre faço vídeo zoando aqui, mas vou falar um pouco mais sério hoje. É uma coisa comportamental. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a si próprio, perder a sua salvação, alguma coisa assim. Não lembro se é salvação ou a si próprio, mas é essa parada aí. Aí, cara, eu faço uma analogia a respeito do Neymar. Tá em alta, né, falar dele, do comportamento que ele teve lá durante o jogo, com essa eliminação do Brasil anteontem. Aí, o que eu consigo tirar disso e por que eu faço essa analogia, mano? Você já imaginou o quanto deve ser chato ser o Neymar, mano? Ter tudo que ele tem, todo o dinheiro que ele tem, e não ter a paz que ele não tem. Imagina, mano. O cara entrou quase no final do jogo e ele tem sido o cara mais falado. Ó, o Endrick perdeu aquele gol na cara do gol, mas o foco tá sendo falado do Neymar. O outro mano lá, Bruno Guimarães, foi Bruno Guimarães, eu acho, perdeu o pênalti no primeiro tempo lá, mas o foco tá sendo o Neymar. Teve o gol anulado no começo do jogo, o gol da Noruega anulado, mas o foco é falar do Neymar. Ai, mas por que você tá falando isso então? Você tá querendo dizer que o pessoal pega muito no pé dele? Não que pega muito no pé dele, é porque ele puxa esse protagonismo para ele. Mas eu não tô falando de uma forma positiva, ele puxa para ele de uma forma negativa. O cara entrou no final do jogo, ainda tava 0-0, ainda tava em tempo de ganhar esse jogo. Pô, se não tivesse perdido aquele pênalti, se o Endrick não tivesse perdido aquele gol na cara, o jogo podia estar 2-0 pro Brasil quando ele entrou. Podia estar num clima de jogo que podia até fazer mais um, ele podia até fazer mais um gol, fazer alguma coisa e puxar o protagonismo para ele de uma forma positiva. Mas o cara consegue ser tão, não sei nem qual palavra eu vou colocar aqui, mas ele consegue ser tão negativo que ele puxa o protagonismo para ele de uma forma negativa. A Noruega faz o primeiro gol, faz o segundo gol sem suar a camiseta, não teve correria, não teve raça, não, na calma, na tranquilidade, na maior calmaria de todas. Os caras ganharam o jogo sem suar a camiseta, sem suar a cueca. Eu fiz uma brincadeira ontem, falei que até a cueca do Haaland deve ter chegado no vestiário cheirosinha, porque os caras ganharam o jogo sem se matar. Faz o primeiro gol sem se matar, faz o segundo sem se matar e continuam fazendo o que eles estavam fazendo desde o começo, que era tocar a bola, mas o brasileiro, o psicológico do brasileiro já entra o que na cabeça do brasileiro? O que? Tá chamando a gente pra rodinha do olé, né? Aquele negócio do olé, olé, aí já começaram a querer ir pra porrada. Quem foi o primeiro a ser o estressadinho, de levar a coisa pro outro lado? Menino Ney, menino Ney. Olha, o cara que deu esse apelido pro Neymar é um gênio, que até hoje ele é menino Ney. E nunca deixou de ser menino Ney para se tornar homem Ney. Eu nem vou falar dos exemplos que ele dá fora de campo, que eu não vou pagar de moralidade aqui, não, de puritanismo, não é isso. Fora do campo ele não é nem um exemplo legal, mas eu tô falando dentro do campo. Se ele
em algum aspecto, em algum quesito, é o cara mais importante, em algum aspecto ele é o mais talentoso, em algum aspecto determinado ele é o principal, ele era para ser o líder, então, porque ele não tem atitudes de líder. É o primeiro que quer partir pra porrada, quer partir pra ignorância, né? Aí, acontece aquele pênalti no final do jogo e ele vai bater o pênalti. Pra que aquele comportamento com o goleiro? Mano, eu sou sincero em dizer, eu não vi se o goleiro foi o primeiro que começou a provocar, teve gente que falou que foi. Mas assim, você vai ficar caindo na pilha do goleiro, mano? É fácil entrar na mente desse cara, mano. Ele tem um psicológico tão fraco, o emocional dele é tão fraco que qualquer coisinha ele não leva desaforo, né? Ele é o famoso estressadinho. É aquele cara que vai arrumar briga no trânsito por causa de bobagem. É aquele cara que vai ficar dando resposta torta e atravessada pros outros com arrogância. Ele é um cara arrogante. Ele é o cara que acha que ele é melhor do que os outros, que ele é superior, ele é superior aos outros. Em aspectos técnicos, alguma coisa, pode-se dizer que sim. Mas dentro dele ele tem a síndrome da abelha. Ele acha que ele é uma rainha. Na verdade, ele não passa de um inseto. O líder, cara. O líder é um cara que tem que ser respeitado e ele ganha respeito com atitudes, não é com a imposição de ser o nervosinho, de ser o estressadinho. Não dá, mano. Esse tipo de postura não é uma postura de liderança. A pior coisa do mundo é conviver com um nego estressadinho, desequilibrado. É a pior coisa do mundo conviver com pessoa estressadinha, desequilibrado, que acha que é o centro do universo. Mano, isso é insuportável. Quem que aguenta esse maluco? Tem um vídeo lá, o Hendrick dando bronca nele. O Hendrick, mano, que perdeu o gol na cara, foi dar bronca no Neymar por causa do comportamento dele. Aí ele me vai arrumar tretinha com o goleiro. E ele faz o gol de pênalti. Que legal. Porra, que positivo fazer o gol de pênalti. Mas era motivo pra ficar sorrindo, dando aquele sorrisinho de superioridade? Meu irmão, larga de ser otário. Seu time tá eliminado da Copa. Tomou 2-0. Nem considero aquele pênalti. Esse jogo não foi 2-1, foi 2-0. Eu nem considero aquele pênalti. O jogo foi 2-0. Esquece o gol de pênalti. Então ele puxa aquilo pro lado dele, como se aquilo ali fosse uma tretinha dele contra o goleiro. Não é a seleção, não é a torcida, não é o Hexa que todo mundo tá esperando há 24 anos, que tava nos Estados Unidos, igual quando ganhou o Tetra em 94, fazia 24 anos e era nos Estados Unidos. Então agora vai vir um Hexa também. Vocês são idiota pra caralho. Todo mundo imaginando, todo mundo, eu não, muita gente não, né, mas a maioria do pessoal querendo acreditar que dava pra ganhar o Hexa e enquanto boa parte do mundo, as pessoas mais sensatas, sabiam que não dava coisa nenhuma. Uma seleção que entrou contra o Marrocos tomando já o primeiro gol, assim, tipo, no comecinho do jogo, agora vamos ter que virar, conseguiram empatar, né, mas acabou empatado o primeiro jogo com o Marrocos. Depois, qual foi o outro time lá, mano? Teve a Escócia e... Eu nem lembro. Seleções de tão baixa expressão que eu nem lembro o nome agora, de cabeça, e também nem vou ficar querendo lembrar. Mas assim, jogou a primeira fase com 3 seleções pequenas, se classificou ali no sufoco, depois pegou o Japão no primeiro jogo de mata-mata. O Japão também não é um time que tem tradição no futebol, não tem expressão no futebol. Já chegou tomando 1-0 do Japão também, depois ficou se matando para virar o jogo, virou no último minuto, no sufoco, no sacrifício para tirar o Japão, para ganhar do Japão. A seleção brasileira antigamente, porque tem a molecadinha mais nova não viveu e não viu o que a gente viu. 94, 98, o pessoal da nossa época de 94, 98, 2002, 2006 também o Brasil ainda era uma seleção muito respeitada em 2006, apesar de ter saído acho que nas quartas, mas era uma das favoritas, era uma das seleções mais respeitadas. E hoje, a geração 7-1 pra cá é uma piada, bicho, é uma piada. Mas você odeia a seleção, você não torce? Não, eu não tô falando que eu não torço, mas a minha análise é essa. Torcer, sim, eu torço, gostaria sim que o Brasil tivesse passado pelo Haaland aí, pela Noruega e chegasse à final e ganhasse. Pô, ia ser legal.
Ia ser um momento divertido pra todo mundo, pra família, pros amigos, né? A gente ia ter um motivo pra dar risada todo mundo junto, pra comemorar alguma coisa junto, pra achar legal, pra se divertir. Mas com esses moleque aí, mano, não dá não, cara. Não dá. O Brasil não é mais o país do futebol como era antigamente, não. A molecada tá mais preocupada em marketing, em contratos milionários e pronto, a vida deles está ganha, a vida deles está feita. Eles não existe mais aquela paixão por ganhar o jogo. Eu lembro quando eu era moleque, que a gente jogava bola na rua, mano, a gente odiava perder. Odiava perder. Ninguém gostava de perder, porque era perder e ficar atrás do gol pegando bola, virar gandula por 10 minutos. Era 10 ou 2, 10 minutos ou 2 gols. Ninguém gostava de perder. A gente queria ficar ganhando, ganhando, ganhando e não sair do jogo. Ou era no asfalto, ou no campinho de terra, ou na quadrinha da escola. E quando fazia aquele negócio de contra a rua de cima, contra a rua de baixo, valendo uma tubaína ou uma medalha, alguém arrumava uma medalha, não sei aonde, arrumava a medalha. Meu irmão, era questão de vida ou morte. Ninguém queria perder. E isso não existe mais. A molecada hoje que vai pro futebol e muda de vida financeira através do futebol, não tá preocupada mais em ganhar ou perder. Eles querem aquilo que eles mais se importam já tá na conta. Já tá na conta, entendeu? Aí você pega um Neymar da vida. Voltando aí pro versículo da Bíblia que eu citei no começo. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a si próprio? Cara, o moleque financeiramente tem tudo. Tem prestígio, ele tem status, né? Ele tem seguidores na internet, mulher que ele quiser, apesar dele ser casado, né? Mas parece que não é o forte dele ter um relacionamento só, né? Mas não vou ficar criticando por causa disso. Tô falando, vamos voltar pra dentro do campo aqui. Eu acabo perdendo o foco, mas porque não dá, né, mano? Não dá, mano. Não dá pra manter o foco dentro do campo quando a gente começa a lembrar das coisas extra-campo. Mas vamos lá. Dentro do campo. A tretinha com o goleiro. O sorriso, cara. Aquele sorriso que ele dá. Ele faz o gol e... Ô, Neymar, por favor, mano. Não, mano, não dá, mano. Não dá. Parece que ele não entende a realidade, mano. Ele parece que a mente dele tá fora da realidade. Ele se acha superior à realidade. A mente dele é tão cauterizada que ele vive uma paranoia dentro dele, ele vive uma psicose dentro dele que só existe na cabeça dele. Pra ele venceu ali, foi o triunfo dele, é o momento dele. Ele sempre individualiza a coisa. Era uma questão dele contra o goleiro, não era uma questão da seleção que quer resgatar o significado de ser seleção brasileira, né? Do pessoal depositar esperanças neles ali. Não é uma questão coletiva do time de futebol, é uma questão pessoal dele. É ele. Só existe ele. Ele é o cara na cabeça dele. Ele é o cara, não existe nada além dele. E a questão de ficar arrumando treta, a questão de ficar chorando depois, aí ele fica chorando lá, ele senta lá no meio do campo, puta que pariu, ele quer ser filmado chorando. O Neymar é um cara inseguro, mano. Ele é um moleque inseguro. Eu nunca vi um cara ser tão inseguro, ter tanta coisa quanto ele tem e ter tanta insegurança. Ele é um cara inseguro, imaturo. A pior coisa do mundo, mano, é gente insegura, cara. Mano, é muito foda. Pessoas inseguras que não tem motivo pra tanta insegurança. Se você colocar no papel tudo o que ele representa, o que ele tem, o que ele é, e o cara ser tão inseguro daquele jeito, aí chora, aí começa a rezar, começa a orar, e obrigado papai, né? O papaizinho do céu que dá tudo pra ele. Ele tá agradecendo ali. Mano, ele quer aparecer de qualquer jeito, chorando, ou arrumando treta com o goleiro. Aqui é eu. Ele falou a frase nesse significado aí. Aqui é eu, comigo não. Não sei o que, ele metendo marra pro goleiro. Mano, se tivesse virado o jogo, vamos supor que o goleiro tivesse provocado ele. Provocou, beleza. Mantenha o foco em empatar o jogo, vira o jogo, aí tu vai lá zoar o goleiro. Aí, você não tava me zoando?
Pronto, aqui sou eu. Faz isso depois de ter resolvido alguma coisa, mas tu não resolveu merda nenhuma com aquele golzinho de pênalti, mano. Ô, um gol de pênalti, mano. Qualquer um faz um gol de pênalti, velho. Qualquer um faz um gol de pênalti. Então, não querendo criticar aqui o Neymar como pessoa, mas as posturas dele, eu não consigo achar esse cara tão legal quanto todo mundo acha. Que pra ele ser tudo essa. Pra ele ter todo esse significado midiático que ele tem, pra ele representar tudo isso. Não consigo. Pra mim é um jogador comum. Ele tem muito talento como jogador em si, né? Tô falando assim de habilidade, de agilidade, de capacidade de drible, de chutar bem uma bola. Tem, o cara é talentoso. Pra futebol ele é talentoso. Mas pra postura dentro do futebol, não é talentoso. Não é talentoso. Ele não tem postura, cara. E isso é o mais importante. Porque senão é só estética, mano. Não adianta só estética. O cara tem que saber se comportar. O cara tem que saber ser adulto. E isso, infelizmente, ele não sabe ser. Bom, acho que eu já falei bastante. Era só para testar o microfone aqui. E vou finalizar o vídeo por aqui para não ficar muito enfadonho. É isso. Valeu.